Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da nossa série No Caminho de Emaús. Em cada novo episódio, vamos desvendar como Yeshua se revelou no caminho de Emaús aos discípulos através das escrituras hebraicas e como cada detalhe apontava para ele. No último vídeo, exploramos como a divindade de Yeshua continua sendo questionada aqui e ali. Nada realmente novo, apenas velhas teorias recicladas com uma roupagem moderna. Mas vamos direto ao ponto. Isso não tem nada de revolucionário e muito menos de judaico. Todo judeu bem formado conhece um dos pilares interpretativos da tradição rabínica, Maaseh Avot Siman Lebanim. As ações dos pais são um sinal para os filhos. Esse princípio nos lembra que tudo o que acontece com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, forma um padrão profético que se repete na história de Israel. A Torá inteira está cheia de sombras, figuras, arquétipos e antecipações. E é dentro desse modo judaico de ler as Escrituras que a divindade de Yeshua se revela com impressionante clareza. Se aprendemos a forma como Jesus interpretava as Escrituras, podemos ler nas histórias do Antigo Testamento e enxergarmos nelas o Messias. Nada de usar versículos soltos, mas enxergarmos os padrões que se repetem nas histórias contidas na Torá. Para aqueles 2 discípulos andando desolados na estrada de Emaús, a história havia acabado. O mestre havia morrido e a esperança havia se esvaído junto com ele. Enquanto conversavam sobre tudo o que tinha acontecido, Jesus se aproxima deles no caminho, porém, seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Então, Yeshua faz algo inesperado. Ele não realiza um milagre, mas simplesmente, começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Do Gênesis aos profetas, tudo apontava para ele. Cada símbolo, cada evento, cada personagem é mais do que uma história. É um anúncio do Messias divino. No episódio 1, voltamos ao início de tudo, lá no Gênesis, e vimos como Jesus já estava lá presente como o novo Adão, inaugurando uma nova criação. Recapitulando, como disse Paulo, Adão era figura daquele que havia de vir. O primeiro Adão foi formado diretamente por Deus. O segundo Adão também tem origem divina. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Era preciso um novo começo para restaurar aquilo que se perdeu. Se você ainda não viu o primeiro episódio, não deixe de conferir. Está na playlist No Caminho de Emaús, aqui no canal. Assista lá e depois volte para continuarmos juntos. E agora, continuando nossa jornada, hoje avançamos para a próxima grande figura bíblica que Jesus certamente apresentou naquele caminho, próprio Moisés. Entraremos no livro do Êxodo, onde o Messias aparece como o libertador definitivo, o verdadeiro mediador, o guia no novo Êxodo. Não apenas o libertador de Israel da escravidão do Egito, mas conduzindo toda a humanidade da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. E lembre-se, Jesus não estava criando uma interpretação nova naquela estrada. Ele apenas estava aplicando o método interpretativo judaico. Ele estava fazendo uma leitura, esquadrinhando as Escrituras em sua unidade e deixando que cada página revelasse a sua plenitude nele. Para quem está chegando agora, eu sou Silvia Mazzoni. Aqui no canal, exploramos nossa fé em Jesus a partir do contexto do judaísmo do primeiro século. Se você ama a história, a Bíblia, as raízes da nossa fé, fica com a gente. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo
e ajude mais pessoas a redescobrirem a profundidade das Escrituras. E já que estamos juntos nessa caminhada, vamos à grande pergunta que nos move. O que será que Jesus explicou naquele caminho para Emaús? Quais os textos ele abriu? Como ele demonstrou sua divindade usando somente aquilo que hoje chamamos de Antigo Testamento? Nós nunca ouviremos cada palavra que ele disse, mas podemos tentar reconstruir aquele percurso. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Prepare-se, pois depois que você lê a Bíblia com os olhos de Emaús, não existe mais volta. Sem mais delongas, sejam muito bem-vindos ao Caminho de Emaús, parte 2. Para início de conversa, a ligação entre a história de Moisés e o Messias é explicitada por Deus na Torá e repetida por Pedro no seu famoso discurso logo após a descida do Espírito Santo. Vejamos o que Pedro disse. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro argumenta que Yeshua seria exatamente aquele a quem Deus havia se referido quando falou a Moisés. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Vejamos que interessante. Deus disse que esse profeta era semelhante a Deus, semelhante a mim. E logo, em seguida, afirma também que aquele profeta seria também semelhante a Moisés, semelhante a ti, ou seja, teria a natureza humana e a natureza divina. Uau! Isso é absolutamente sensacional! As duas naturezas do Messias, divina e humana, já estavam sendo reveladas a Moisés. Outro paralelo entre Jesus e Moisés é o papel de libertador que ambos tiveram. Moisés conduziu o povo a sair do Egito e a caminhar em direção à Terra Prometida. De forma semelhante, Yeshua é o libertador, é aquele que nos tira do pecado e nos conduz no caminho para Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Paulo correlaciona tanto a nuvem que seguia o povo, como a travessia do mar, como metáforas do batismo. Vemos aqui que não apenas a figura de Moisés é uma maneira codificada de falar sobre o Messias, mas também os eventos que ocorreram no deserto eram metáforas da nossa caminhada com Deus. Falando em eventos, temos durante a jornada um momento ruim quando os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e Deus mandou serpentes para picarem o povo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Acontece que, por incrível que pareça, Deus instrui Moisés a fazer justamente uma serpente de bronze e pendurá-la em um poste alto para que aqueles que mirassem essa serpente de bronze pudessem ser salvos da morte. Ora, as serpentes carregavam o castigo de Deus, o veneno que poderia matá-los. E, ao mesmo tempo, era exatamente a escultura de uma serpente que eles haviam de mirar. Ora, essa serpente que pode trazer juízo ou curar,
prefigura o próprio Messias, que traz juízo ou cura. Coincidentemente, é o próprio Jesus que vem associar a sua vinda a essa serpente. Vejamos. E do modo por que Moisés levantou a serpente Nahash no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Yeshua liga o evento do deserto com a crucificação. Era como se ele estivesse dizendo que, ao ser crucificado, ele, assim como foi na ocasião da serpente de bronze, estaria dando uma oportunidade para todos se arrependerem e serem perdoados. A metáfora dessa serpente não poderia ter ficado mais clara. Quando lemos somente o relato de Moisés, não fica muito claro o porquê de Deus ter decidido que seria através de uma serpente pendurada em uma haste que viria a cura. Mas, quando vemos a ligação que Jesus faz dos dois eventos, aí podemos entender claramente o que aquilo significou. Agora, a cereja do bolo chega quando descobrimos que a palavra serpente, Nahash, possui o mesmo valor numérico da palavra Messias. Vejamos. 358, Messias, Machia, e 358, serpente, Nahash. Essa coincidência não é uma mera coincidência, é uma forma cifrada de Deus estar falando sobre o Messias antes dele vir. É possível que Jesus tenha mostrado justamente esse tipo de coincidência para os discípulos no caminho de Emaús. Afinal de contas, o conhecimento da gematria é uma forma de interpretação bíblica conhecida do judaísmo do primeiro século. Haja visto que no livro de Apocalipse aparece uma menção da gematria quando o texto diz que o número da besta deve ser calculado. Vejamos. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule, gematria, o número da besta, pois é número de homem. Os judeus do primeiro século e os dois discípulos na estrada de Emaús também poderiam ver as metáforas da vinda de Jesus na história de Moisés, caso Yeshua tenha lhes mostrado que quando Moisés pela primeira vez tenta corrigir o comportamento dos filhos de Israel, ele havia sido rejeitado. Isso poderia ter encorajado aqueles discípulos. Recordemos o que aconteceu. Está escrito: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas a teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Moisés tenta dissuadir os 2 homens a não brigarem, e eles o rejeitam. Questionam quem seria Moisés para se colocar como autoridade sobre eles. Foi exatamente isso que havia acabado de acontecer. O povo do próprio Yeshua o tinha rejeitado. Jesus, então, poderia ter mostrado que o que havia acontecido com Moisés era exatamente o que se dera. Ele poderia ter dito aos discípulos: olha, não fiquem desanimados. Assim como Moisés foi rejeitado na primeira vez que ele apareceu ao povo, assim havia de acontecer comigo. Mas não temam, da mesma maneira que Moisés voltou 40 anos depois para buscá-los de volta, e da segunda vez eles os aceitaram, então acontecerá exatamente assim. Quando eu voltar, eles me receberão e dirão: bendito que vem em nome do Senhor,
Baruch haba Beshem Adonai. Essa maneira de ler as Escrituras extrapola o convencional, exige atenção e perspicácia. Mas os leitores atentos podem descobrir essas dicas, com a ajuda de Deus, é claro. E para finalizarmos, vamos analisar vários paralelos entre a vida de Moisés e a vida de Yeshua. Rapidinho, vamos lá. A vida de Moisés foi ameaçada logo após o seu nascimento. A vida de Yeshua também. Moisés passou 40 anos no deserto antes de se encontrar com o faraó, o seu adversário. E Yeshua passou 40 dias no deserto antes de se encontrar com Satanás, o adversário. As filhas de Jetro pensaram que ele era um egípcio. Atualmente, muitos que creem em Jesus imaginam que ele teria sido um cristão. Moisés intercede pelo povo junto a Deus. Jesus intercede por nós junto ao Pai. O nome da mãe de Moisés, Joquebede, é citado na sua genealogia. Assim também o nome de Maria, mãe de Yeshua, está na sua genealogia. Moisés encontrou sua esposa junto a um poço de água. E Yeshua encontrou a mulher samaritana junto a um poço de água. Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Yeshua foi adotado por José, marido de Maria. Moisés subia ao monte para se encontrar com o Eterno. Jesus subia ao monte para orar e se encontrar com o Pai. Jesus terminou seu ministério em um monte. Moisés terminou sua vida no Monte Nebo. Miriam, irmã de Moisés, arriscou-se para protegê-lo. Maria, mãe de Jesus, arriscou-se ao concebê-lo. E uma observação, em hebraico, Miriam e Maria são o mesmo nome. Ok. Miriam, ou Maria, né? É o mesmo nome. A irmã de Moisés carregou Moisés numa cesta para protegê-lo. E Maria, mãe de Jesus, o carregou no seu ventre. Moisés fez sinais e milagres. E Jesus fez sinais e milagres. E por fim, como dissemos há pouco, Moisés não foi aceito pelo seu povo, que eram seus irmãos, em um primeiro momento. Jesus também não foi aceito pelo seu povo na sua primeira vinda. Bem, sabemos pelo relato da estrada de Emaús que Jesus não provou sua divindade apenas com Adão e Moisés. Ele revelou sua identidade em toda a Torá, nos profetas e nos escritos. Então, se esse tema mexeu com você, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com quem ama estudar a palavra. E claro, fica ligado para os próximos episódios, porque a jornada a Emaús só está começando. Lehitraot!